Olá, eu sou o André Santos, consultor técnico da Knorr-Bremse Brasil, e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre compressor de ar. O compressor a ser abordado na videoaula de hoje é o WCJ, Waller Cool Jack. E aí vamos abordar alguns temas na videoaula para poder explicar corretamente todas as características, funcionamentos, né, toda a parte técnica deste compressor. Identificação do produto. Nós temos o modelo de plaqueta número 1. Nós temos uma plaqueta na cor preta para peças produzidas em série, né? E a plaqueta na cor verde para peças remanufaturadas, ok? Aí aqui nós temos o tipo do produto. Na parte central, a data, né, de fabricação e a origem da planta, de qual Knorr foi fabricada esse componente. Embaixo, na parte inferior, nós temos o número comercial seguido do número de série. A plaqueta verde, ela contém as mesmas informações, né? Porém, muda a cor para identificar que essa plaqueta é de um produto remanufaturado. No modelo de plaqueta número 2, percebe-se que vem a logo da montadora, né? Referência do cliente, o número do cliente, tipo de produto, né? Aqui no caso é um compressor de ar. Nós temos o local de fabricação, também bem descrito nessa plaqueta, número comercial, número de série e data de fabricação, data de produção, né, deste produto. Localização no sistema pneumático. Então, o compressor de ar, ele é a primeira peça, né? É o primeiro componente do sistema pneumático, como nós podemos ver aqui no sistema, né? Logo na sequência, nós temos o secador de ar, a válvula 4 circuitos e os reservatórios que vão ser distribuído o ar, né? Que esse compressor vai admitir e comprimir para o sistema, ok? Então, aqui nós podemos ver aí um circuito básico, né, de sistema de freio. A gente tem outros vídeos também, vamos fazer outros vídeos falando item a item do sistema pneumático. Função do compressor WCJ. Então, a função do compressor é retirar o ar da atmosfera, comprimir e enviar para o sistema pneumático. Esse compressor WCJ, ele é acionado, né, ele é acoplado através de uma engrenagem. Isso, quem define é a montadora do veículo que vai utilizar esse compressor. Existem compressores com dois sistemas de alívio, né? É o sistema regulado e o sistema governado. O compressor WCJ, ele está equipado com um sistema governado de ESS, né? Por ESS. E aí nós vamos falar um pouquinho de como funciona esse sistema ESS. Características técnicas. O compressor WCJ ele tem uma rotação máxima de 3.000 RPM, uma lubrificação integrada, tá? Ele trabalha numa pressão de serviço de 10 a 12 bar de pressão. Deslocamento volumétrico, nós temos compressores de 225 e 360 centímetros cúbicos por minuto, e esse compressor ele é refrigerado a água. Aqui nós temos alguns graus de posicionamento de instalação dele. E aqui nós podemos ver o sistema integrado de ESS, né, que esse compressor vem equipado. Esse compressor ele vem munido de um sistema de ESS no cabeçote do veículo, como nós podemos ver aqui na figura, tá? Aqui é uma visão mais ampla do cabeçote, né, em cores para a gente poder entender melhor. Aqui na fase de carga, o compressor admite o ar através da conexão 0 e comprime o ar através da conexão 2. Então ele vai fazer o trabalho de admissão e compressão de ar. Na imagem abaixo, onde ele fala a fase em alívio, é onde o compressor para de carregar o sistema. Aqui acontece uma inversão de força nas molas, aqui na mola do governado, né? Fazendo com que ele receba uma pressão de ar que vai atuar, essa pressão de ar vai atuar embaixo
do pistão, né, embaixo do êmbolo, vencendo a força da mola, que é essa mola que está aqui embaixo, e aí o compressor passa a admitir o ar, mas ele não vai comprimir, né? Ele admite o ar da atmosfera e não comprime o ar para o sistema pneumático. E aí é a fase que ele está em alívio, né? Conforme o condutor utiliza a pressão, né, ele consome o ar do sistema, a mola inverte a força e aí o compressor entra para a fase de carga novamente, ele volta a admitir e comprimir o ar para o sistema pneumático. Ok? Funcionamento do compressor WCJ. Então, pessoal, como nós tínhamos dito, né, o compressor está acoplado através de uma engrenagem ou de uma polia, né? E a partir do momento que o motor do veículo entra em funcionamento, o compressor imediatamente passa a comprimir o ar da atmosfera, né? Porém, ele tem a fase de alívio e a fase de carga. Então, pessoal, 100% do tempo ele está admitindo o ar da atmosfera, mas não necessariamente ele esteja comprimindo o ar para o sistema pneumático. O compressor ele é dividido em 3 partes, ok? Bloco e virabrequim, tá? O cilindro, a camisa, biela e pistão, cabeçote e placa de lamelas, ok? As conexões de entradas e saídas de água estão situadas na parte do cabeçote. Beleza, pessoal? É onde a gente tem as entradas e saídas de água para fazer a refrigeração, né, desse sistema, e as entradas e saídas de óleo estão situadas na flange do compressor, porém sua identificação não é obrigatória por norma, tá? Os compressores eles têm que seguir, né, e se atentar à norma ISO 6786, aonde a conexão 0 aqui no cabeçote vai identificar a sucção de ar, a admissão, onde o compressor vai admitir o ar da atmosfera, né? Número 2, compressão de ar, é onde ele vai comprimir o ar para o sistema pneumático. 8.1 entrada de óleo, 8.2 saída de óleo, 9.1 entrada de água, 9.2 saída de água. Vista explodida do compressor WCJ. Então aqui a gente pode ver esse compressor em vista explodida. Cada número desse corresponde a um componente que vem disponibilizado no jogo de reparo. Esses jogos de reparo, eles estão disponíveis no catálogo eletrônico da Knorr, ok? Componentes do compressor WCJ. Então aqui a gente tem um pouco mais detalhado, né, um compressor aqui, uma peça em corte, onde nós podemos identificar o cabeçote, as válvulas de lamela, lâmina de compressão, a parte do bloco, o pistão, a flange, a biela, a parte do virabrequim, né, a engrenagem, onde vai engrenar ele, a entrada de óleo aqui do sistema, ok? Esse compressor WCJ, ele tem uma especificação, né? Ele tem uma maior quantidade de líquido refrigerante que circula entre o bloco, tá? Então, esse compressor ele tem a particularidade que a água, além do cabeçote, ela circula também na parte inferior aqui, né? Fazendo uma troca de calor, ok? Lembrando, pessoal, que em serviços intermitentes, a temperatura da conexão de saída de ar não deve ultrapassar 220 graus Celsius, ok? Fator de carga. Então aqui nós temos um gráfico que explica bastante o funcionamento de fator de carga de um compressor, ok? Aqui nesta linha nós temos a pressão de ar versus o tempo de teste que foi feito e a temperatura que esse compressor atingiu nesse teste, ok? Na linha azul, nós temos a pressão do compressor. Então, na partida, o compressor encontra-se com pressão zero, né? E aí, na partida do veículo, a gente inicia e o compressor começa a carregar. Ele carrega, carrega, carrega. Aqui nós podemos ver que está com 8 bar de pressão. Ele carrega próximo dos 8 bar e meio. E aí o que acontece? Ele entra em alívio, né? O compressor para de carregar o sistema. E aí a gente percebe que esse gráfico
azul cai. E aí ele vai rodar por um tempo em alívio. Então aqui a gente tem o primeiro tempo em alívio, né, que esse compressor trabalhou. E aí, logo na sequência, ele volta a carregar novamente, né? Ele sobe a pressão de ar, né, e carrega por um determinado tempo até atingir a pressão máxima de trabalho, né? Até o sistema tá com a pressão máxima de trabalho, e aí o que acontece? Aí ele entra em alívio de novo e cai, né, o funcionamento dele, né? E aí ele trabalha por mais um tempo em alívio. A gente tem um cálculo embaixo aonde a gente soma esses tempos em alívios, né? Então todos esses tempos que o compressor não carregou o sistema, nós vamos somar para fazer um cálculo do fator de carga. Em vermelho, ele é a temperatura de saída do ar comprimido do compressor. Essa temperatura que nós podemos ver aqui foi medido na serpentina, ok? Para a gente chegar nesse fator de carga de 63%, nós fazemos um cálculo somando todos os tempos que esse compressor entrou em alívio, né? Todos esses tempos aqui que nós podemos ver na parte de baixo em azul é o tempo em alívio. A gente vai dividir todo esse tempo pelo tempo total que o compressor ficou em teste, né? Que foi em torno de 1.400 segundos. Esse resultado nós vamos multiplicar por 100 para obter um determinado valor em porcentagem. E aí a gente entra no fator de carga. O que é o fator de carga? O fator de carga é o tempo de utilização que esse compressor trabalhou, menos essa porcentagem aqui que nós obtivemos no tempo de alívio do compressor, ok? Então, o tempo de utilização do compressor foi 100%, né? Nós utilizamos o compressor rodou durante todo o teste que foi feito, ele ficou em funcionamento 100% menos 37% do tempo de alívio. Então, nós chegamos num fator de carga de 63%, que este valor de 63%, ele fica fora das três especificações máximas dos compressores Knorr, né? Tanto para o compressor refrigerado a ar, tanto para o compressor refrigerado a água, para o compressor com camisa molhada, que é o que a gente está falando, né? Que a gente está entendendo um pouquinho melhor nesse vídeo. Valores de torque. Pessoal, é sempre muito importante nós nos atentarmos aos valores de torque, ok? Além dos valores de torque, nós temos uma sequência de torque e posicionamentos de torque, como nós podemos ver aqui. O torque do cabeçote, tá? Que é esses 4 parafusos aqui, no caso de compressor monocilíndrico, deste compressor específico, nós temos que aplicar o torque em 3 etapas. Primeiro torque, 20 Newton metro, lembrando que aqui é Newton metro, ok, pessoal? 24 Newton metros e depois 25 Newton metro mais 60 graus, ok? Sempre em X, como nós podemos ver. E aqui nós temos outros valores de torque no ESS, na biela, na parte aqui da flange do mancal, na parte inferior e na parte da engrenagem, ok, pessoal? Nós também temos que ficar atento na montagem da engrenagem, ok? Nós vamos falar nos próximos slides. E aí a gente finaliza, depois dessa montagem correta, procedimento de montagem da engrenagem. Então, pessoal, a engrenagem ela tem um procedimento correto a ser seguido, né? A gente precisa que o virabrequim fique no ponto morto superior, né? Para o PMS, para o ponto morto superior, os pontos evidenciados no círculo vermelho, que são esses pontos aqui, eles devem estar posicionados sentido ao cabeçote, né? Se por um acaso nós traçarmos aqui uma linha imaginária horizontal e uma vertical, nós podemos fazer como se fosse um ângulo aqui de 90 graus, certo? Então, esses dois pontos aqui, mediante uma linha imaginária aqui, ficariam a 90 graus, ok?
Mantendo esses pontos posicionados corretamente, nós vamos manter o virabrequim no ponto morto superior. E aí sim, nós podemos ir na parte de trás do compressor, né, e fazer o encaixe da engrenagem corretamente. O encaixe correto dessa engrenagem, pessoal, é posicionado esses dois ressaltos aqui alinhados verticalmente, ok? Então, eles têm que ficar na posição vertical, enquanto os dois furos aqui, né, as duas marcações também vertical, né, apontado para a parte superior do cabeçote, ok? Aí sim a gente pode fazer o encaixe da engrenagem e dar o torque aqui que nós vimos no slide anterior, que é de 400 Newton mais 50, ok? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês gostem dos nossos conteúdos. Sempre vamos estar disponibilizando videoaulas práticas e videoaulas teóricas aqui pela Knorr Brasil. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir.